Então, vamos dar continuidade. Vocês podem ir participando, tá? Fiquem livres. Ontem nós resolvemos 6 exercícios da lista 1 e lista 2. Eram exercícios bastante longos, muita coisa de ver qual que era verdadeiro, qual que era falso. E aí a gente tinha que ir provando cada uma das alternativas. Hoje eu acho que dá pra fazer um pouco mais rápido. Não se desesperem e nem durmam, por favor. Continuando os exercícios da lista 2. A gente tem esse ainda sobre átomo e era aquele assunto chatinho e bem difícil de orbitais. Considerando um átomo representado pelo seu número atômico 58 em seu estado normal, ou seja, neutro, é correto afirmar que... Acabei de falar que ia ter menos de verdadeiro e falso, e aí aparece o que? Essa. Mas do resto eu acho que tem menos. O átomo possui um total de 20 elétrons em seu subnível S. Verdadeiro? Não sei. 2. O primeiro nível de energia com elétrons em orbitais d é o número 4. Veremos. Para isso a gente tem que pegar o elemento e fazer a distribuição. Eu consultei na tabela periódica e tinha dado como polônio o elemento que tinha número atômico 58, que coincidentemente foi um dos que a gente tinha feito ontem, a distribuição eletrônica. Enfim. Aqui está a distribuição indo de acordo com as 7 camadas e os 4 subníveis. Lembrando, camada 1, 1 subnível, 2, 2 subníveis, 3, 3 subníveis, 4, 4 subníveis, depois a camada 5 tem 4 subníveis, a 6 tem 3 e a 7 tem 1, tá? E SPDF, sepultura para defunto fresco, ou sem pão dá fome, ou sexo pode dar filhos. E a gente faz aqui crescente em nível de energia. Então a gente vai crescendo energia aqui de acordo. Para fazer a distribuição dos 58 átomos, então a gente vai igual a gente foi ontem. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 5p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, e aí termina com 4F2. Ai, mas isso não é 4F14? Esse 14 significa que cabem 14 elétrons nesse subnível, não quer dizer que ele tem, tá? No caso do polônio, fica incompleto esse subnível, põe só 2 e o resto fica sobrando. Então, o que estava falando? O átomo possui 20 elétrons no seu subnível F. Tudo que a gente vê aqui é um subnível F só. Esse único subnível F que tem preenchido, ele tem 2 elétrons, não 20. Então, tá falso. A segunda afirmativa falava que o primeiro nível com subnível D é o 4. Isso não precisava fazer a distribuição para saber. Então, qual que é o primeiro nível que tem o subnível D? A gente sabe que o subnível D é o terceiro subnível que tem. Se é o terceiro subnível, a primeira vez que ele aparece é na terceira camada. Então aqui, camada M é a primeira a ter um subnível D. Tá? A gente põe o subnível 4S antes de energia, mas a primeira camada que tem o D é a M, ou nível 3. Então está falso também. Se um dos seus isótopos do polônio, ou seja, outros polônios, mesmo número de prótons, 58, que muda o número de nêutrons e, consequentemente, o número de massa. Se um deles tiver número de massa 142, o número de nêutrons desse isótopo é 82. Como que a gente faz para descobrir isso? Massa é igual número atômico mais número de nêutrons. Se aqui está falando que o isótopo tem número de massa 142, isso daqui é uma afirmação, ele tem 142. E aqui seria uma informação que a gente está averiguando se é verdadeira ou não. Tá? Então, se ele tivesse massa 142, quantos nêutrons ele teria?
Quando a gente faz a divisão aqui, a gente vê... Opa, tava aqui embaixo e eu moscando. A gente faz toda a divisão e vê que 142 menos 58 dá 84 nêutrons e não 82. Então, não é verdadeira também. Se o isótopo tiver massa 142, como ele tem 58 prótons e essas duas primeiras afirmações são tidas como verdadeiras, a terceira afirmação é falsa, tá? Os subníveis 5s, 4d, 5p, 6s, 4f não estão escritos na sua forma crescente de energia. Para isso a gente precisa do diagrama de Pauli. Então a gente vê aqui, ó, o primeiro que ele citou, 5s, depois 4d, 5p, 6s, 4f. Então todos seguindo a ordem na diagonal, tá? Então eles estão sim no nível crescente de energia. A afirmativa dizer que eles não estavam escritos, mas eles estão escritos sim, então é falso. Sua última camada contém 2 elétrons no total. Qual que é a última camada? É a que tem o maior número antes, tá? Então a gente vê aqui na distribuição eletrônica, termina na camada mais energética como a 4F, mas a última camada é a 6. E a camada 6 tem só 2 elétrons. Então, essa é verdadeira. A 16 é verdadeira. E a mais chatinha de fazer, que para mim sempre foi o conteúdo mais confuso. Um de seus elétrons pode apresentar o seguinte conjunto de números quânticos. O que é o conjunto de números quânticos? Ele é como se fosse o CEP de um elétron. Então, esse elétron está nessa camada da eletrosfera, nesse subnível, com esse spin, etc. Tá? Então, diz que ele teria que ter N2, L0, M mais 1, S mais meio. Vamos ver se é possível. O primeiro número quântico, que é o M, ele indica qual nível de energia. Então, disse que um dos elétrons do polônio poderia estar no N igual a 2. N igual a 2 significa camada 2 ou camada L. Sim, ele pode ter na camada 2. Ó, a gente vê que a camada 2 está completa aqui, então a primeira parte é verdadeira. Ele pode estar no L igual a 0. L representa o subnível, o número quântico secundário, e ele indica o subnível de energia, sendo que quando L é igual a 0, o subnível que aquele elétron tá é o S, 1 é o P, tá? Etc. Então, o número quântico ele não indica qual que é o último elétron preenchido no átomo. Ele indica o CEP de qualquer um dos elétrons. Nesse caso, é um elétron aqui da camada 2. L0, subnível S. Tá? Então, ele está no subnível S, esse elétron. Então, ele é um dos 2 elétrons que estão aqui. Ainda é possível dele existir. M, que é o número quântico magnético. Ele indica em qual orbital o elétron está de cada um dos subníveis. Lembrando que cada orbital cabe em 2 elétrons. Então, o subnível S cabe só 2 elétrons nele, porque ele só tem um orbital. O P cabe em 6 elétrons, porque ele tem 3 orbitais e cada orbital pode ter 2 elétrons. Subnível D, por que cabe 10 elétrons nele? Porque ele tem 5 orbitais e o F tem 7 orbitais. Seria possível ele ter M igual a 1? O M igual a 1 só está presente nos subníveis P, D e F, mas o elétron que a gente está procurando está no subnível de energia S. Subnível de energia S não tem como ter o número quântico magnético igual a 1. Ele vai ser sempre igual a 0. Então está incorreto. E esse S significa o spin. O elétron pode estar com a setinha para cima ou com a meia setinha para baixo. Sendo que a gente determina mais meio ou menos meio, qual que é para cima e qual que é para baixo. Isso a gente determina. Então,
Esse endereço de elétron está incorreto. Existe a cidade, existe o bairro, mas não existe a rua, tá? Então, a cidade, o bairro e o número da casa estão corretos, mas a rua não existe. Isso daqui é fake. A única correta é a 16. E aí a gente tem que somar todas as corretas, então dá 16. Essa é uma questão interessante. Eu errei a resolução que eu mandei para vocês, tá? Olha que vergonha. É uma questão da lista 3 e quem tinha respondido tinha acertado. Das 3 pessoas que responderam essa lista, 2 tinham acertado, que era, se eu não me engano, a Anália e a Maíra. Elas tinham acertado e eu falei que elas tinham errado. Olha aí que mentira. Então vamos resolver pra gente ver aonde que tá certo ou não. Unesp 2012. A tabela periódica, então, é da aula de tabela periódica. É uma notável realização da ciência. Ela ajuda a organizar o que de outra forma seria um arranjo confuso dos elementos e suas propriedades. Ou seja, é mais fácil da gente visualizar todos os 118 elementos que a gente conhece. A base da classificação periódica atual é a tabela do químico russo Mendeleev, proposta em 1869, com a diferença de que as propriedades dos elementos químicos variam periodicamente com seus números atômicos e não com os pesos atômicos. Então essa foi uma das primeiras tabelas criadas, tá? Em russo ainda. Mas ela não é o que a gente usa hoje. Então a gente vê que as propriedades dos elementos atualmente a gente organiza de acordo com tudo, né? Levando em consideração a massa e os pesos. Mas ele foi o primeiro a levar em consideração o número atômico, que é o mais importante. Por quê? O peso, por mais que dê pra gente organizar, lembra que tinha isótopos? Então, um isótopo de um elemento pode ser mais pesado do que o elemento seguinte, certo? Vamos supor, o cálcio tem 20 prótons e 20 nêutrons. O número de massa dele seria 40. E o seguinte, o próximo elemento, que eu nem sei qual que é, o de número atômico 21, vamos supor que ele tem 21 prótons e 21 nêutrons. O número de massa dele seria 42. Então, o cálcio 40, o seguinte 42. Mas vamos supor que exista um isótopo do cálcio que, em vez de ter 20 nêutrons, ele tem 23. Então, ele tem 20 prótons e 23 nêutrons. O número de massa dele seria 43. E aí, ele teria que ser trocado e está na frente do outro elemento. Isso a gente sabe que não é verdade, então não é o peso atômico que mais influencia, e sim o número atômico, tá? Por causa da existência de isótopos. Então a gente tem essa tabela que vocês vão entender se vocês falarem russo, mas eu não entendi nada. Analisando a classificação periódica, mesmo sem conhecer todos os elementos que ela apresenta e conhecer russo, é possível afirmar que os não metais podem ser deformados com golpe de martelo. Esse tinha sido o gabarito que eu tinha colocado. Essa afirmação não é verdadeira. O que a gente tinha visto? Quais são os elementos que podem ser deformados com golpe de martelo? São aqueles maleáveis. Quais são os maleáveis? Os metais. Então, existem não metais que a gente pode deformar com um golpe de martelo. Por exemplo, plástico. Plástico é composto de carbono e hidrogênio e pode ter oxigênio no meio, todos ametais. Alguns tipos de plástico você pode amassar na martelada, mas não é tudo. Então a gente tem que levar em consideração um todo, que foi o que eu não tinha feito. Uma porta. A porta também é feita de não metais ou ametais. Mas se você começar a dar martelada na porta, em vez de você mudar o formato dela, sei lá, fazer uma bacia com a porta, você vai destruir a porta. Então, os não metais, eles quebram quando você dá golpe de martelo de uma forma geral, tá? Então, uma forma geral, a gente considera o vidro, a madeira, eles quebram. Embora alguns
possam ser deformados. Então a A está errada. Os metais alcalino-terrosos são mais densos que os metais alcalinos. Ai, mas eu tenho que decorar para onde cresce a densidade de cada uma das coisas? Não. A propriedade periódica que você mais precisa decorar é o raio atômico. Se você decorou o raio atômico, todos os outros ficam muito mais fáceis de entender. Como assim? Densidade é igual a massa do átomo dividido pelo volume. Então a massa é determinada pelo número atômico, que não está representado aqui, e o volume é o tamanho do raio. Então os elementos mais densos são aqueles que têm maior massa e menor volume. Então a gente tinha visto que o raio cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. E a densidade é o oposto, porque ela vai procurar elementos que têm mais massa. Quais que têm mais massa? Sempre os que estão mais à direita. E os que têm menor volume. Porque se a gente tem, por exemplo, uma massa de 1 e o volume de 1, considerando aqui 1 e 1, a densidade dele vai ser 1. Mas aqui ele tem uma massa de 1,1, mas o volume dele é menor. Ele, sei lá, é de 0,5. Então a densidade desse vai ser 2,2, enquanto a desse era 1. Então a densidade cresce ao contrário. A densidade cresce sempre da esquerda para a direita, tá? E só para a gente relembrar, por que o raio atômico ele cresce para baixo? Cada linha ou período representa a última camada preenchida com elétrons. Então, por que no primeiro período só tem o hidrogênio e o hélio? Porque todos eles têm os elétrons na última camada K. Ou seja, é aquela que só tem um subnível que só cabe 2 elétrons. Então, só esses 2 cabem lá. Aqui são os que têm o último elétron, a camada mais externa deles é a camada 2. Aqui camada 3, 4, 5, 6 e faltou a última que é a camada do frâncio. Camada não, o período do frâncio, né? Que tem a camada 7. Ok? Ok, deixa eu ver se tem alguma dúvida. Vocês podem falar qualquer dúvida, tá? Sopa de feijão, fiquei meio perdido na sopa de feijão. Ah, sopa de feijão. Ah! E por que o raio cresce da esquerda para a direita? Isso. Por que o raio cresce da esquerda para a esquerda? Para a esquerda, o professor de química tem que aprender a ler também. Então, da direita para a esquerda, por que ele cresce assim? Se o número atômico cresce ao contrário. Se a gente levar em conta que todos esses elementos desse período têm a mesma camada, o mesmo número de camadas, então todos esses ocupam só 2 camadas, porque que esse daqui tem um raio bem menor e consequentemente ele é bem mais denso. Porque quando você aumenta o número atômico, você tem mais prótons. E esses prótons, por mais que você daqui do flúor para o neônio você aumente um próton e um elétron, esse próton não vai puxar só esse um elétron. Esse um próton a mais vai puxar todos os elétrons de alguma forma em algum momento. Então, um próton a mais pode ser bastante impactante. E o átomo é como se ele tomasse uma consciência de que os elétrons são todos dele, e aí ele puxa mais. Quando ele está puxando mais, os elétrons ficam bem mais pertinho do núcleo e diminui o raio. Tá claro? Qualquer dúvida, podem ligar o áudio. E embora nem todo metal alcalino terroso seja mais denso, qual que é o alcalino terroso? A gente sabe que a coluna 1A são os metais alcalinos, tirando o hidrogênio, porque o hidrogênio não tem família, tadinho. E a 2 é o alcalino terroso.
como que eu decorei? 2 é maior que 1. 2 tem mais coisa que 1. Aqui só tem alcalino, aqui tem duas palavras. Alcalino terroso. Então, o berílio, ele pode não ser mais denso que o sódio, por exemplo. Mas se você considerar o mesmo período, ele é mais denso sim. Então, o berílio é mais denso que o lítio, magnésio é mais denso que o sódio, cálcio mais denso que o potássio, estrôncio mais denso que o rubídio, bário mais denso que o césio. Então, os metais alcalinos terrosos são sim mais densos que os metais alcalinos, se você considerar o mesmo período. Então, essa alternativa está certa. Mas vamos continuar vendo o resto para a gente poder eliminar. Os halogênios, em condições normais de temperatura e pressão, são líquidos coloridos. Quais são os halogênios? Essa é uma família muito importante para vocês decorarem, tá? Então é o flúor, cloro, bromo e iodo. Depois vem astato e aí já não precisa saber mais. Então, flúor, cloro, bromo e iodo. Esses 4 são muito importantes vocês saberem que são halogênios. Tava falando que todos eram líquidos. Isso é um pouco de conhecimento de vida até, mas a gente vê que o flúor em condições normais ele é gasoso, um gás muito bonito, amarelo esverdeado. O cloro, que é o elemento que está logo abaixo dele, tanto na tabela quanto aqui na representação, ele também é gás em condições normais, tá? Então, mas não quer dizer que o cloro vai ser sempre gás. O sal de cozinha é NaCl, ele tem cloro, só que ele está no estado sólido porque é uma interação diferente. O que a gente está falando aqui é o cloro puro, então Cl, ligação covalente com Cl. Então aqui ó, é F2, aqui é Cl2, aqui é Br2, aqui é I2, tá? O bromo, ele é líquido. Então, quando você vai abaixando, quando você vai aumentando o número de camadas, eles vão ficando mais pesados, né? Porque você tem mais prótons, você tem muito mais prótons conforme você desce o período em uma mesma camada. Então, ele já vai adquirindo outras propriedades. Então, ele é líquido, mas ele ainda volatiliza. E é muito bonito ver ele em aula. Ele é extremamente tóxico. Todos esses são muito tóxicos. Mas em aula, quando a gente está trabalhando com eles para fazer algum composto orgânico, você vê bonitinho. A hora que você destampa o tubo, vem essa fumacinha avermelhada voando e você começa a gritar: meu Deus, eu vou morrer porque isso daqui é muito tóxico. Mas é bonito ao mesmo tempo. O iodo. Iodo ele é sólido, ele já se apresenta em estado sólido, mas ele ainda pode sublimar, ou seja, ele pode passar do estado sólido direto para o gasoso, sem necessariamente precisar de uma fase líquida. Mas então, não são todos líquidos. A gente tem gases, um líquido, um sólido, e aí o astato, que é o que já tem embaixo, ele é sólido maciço mesmo, tá? Ele tem até uma cor metálica. E embaixo tem mais um halogênio, mas ele é artificial. Então, ele é criado em laboratório, dura, sei lá, segundos e o núcleo se rompe e vira outras coisas. Então, não dá nem pra você saber o estado dele. Mas, pelo padrão, a gente supõe que ele vai ser sólido também. Então, tá incorreta. O oxigênio e o nitrogênio são gases a temperatura ambiente. Sim, verdade. Oxigênio, a gente tem o gás oxigênio que a gente respira e 71% do ar atmosférico é composto de nitrogênio gasoso, N2. Então sim, os dois são gases a temperatura ambiente. E se os átomos apresentam 6 elétrons na camada mais externa? Não. O do oxigênio sim. Mas o nitrogênio, ele é da antiga família 5A. E ele tem 5 elétrons na camada mais externa, que é a camada de valência. Então o nitrogênio tem 5, o oxigênio tem 6. Eles são de famílias diferentes, então famílias diferentes muda o número de elétrons na última camada. Dos períodos, que são as linhas, a gente muda o número de camadas. E nas colunas, que são chamadas famílias ou grupos,
você muda o número de elétrons nessa última camada, tá? Então, família 2, todos têm 2 camadas, mas os elementos que estão mais para a direita, eles têm mais elétrons naquela última camada. Em estado neutro, é claro. Então, tá errada também. Os elementos de uma mesma família da classificação periódica possuem propriedades semelhantes. Sim, eles possuem propriedades semelhantes, porque eles ocorrem no mesmo lugar da Terra. Não é por causa disso. E eles também não ocorrem só no mesmo lugar da Terra, eles podem ocorrer em qualquer lugar, tá? Qualquer lugar da Terra você pode ter a distribuição desses elementos. Não precisa ser especificamente, nossa, ali eu tenho uma fonte de halogênios. Não, eles ficam por aí no mundo vagando. Os que são gases, né? Os que são sólidos, eles só ficam aí no mundo sem vagar. E eles têm as propriedades semelhantes na classificação periódica por causa do número de elétrons na última camada. Então, flúor, o cloro, bromo, iodo e astato, todos eles têm 7 elétrons na última camada. Independente dessa camada caber 8 elétrons, 10, 14, 18, 32 elétrons, independente do número de elétrons que pode caber. Eles têm só 7. Então, a gente já viu a resposta. Ok? Tudo certo? Ninguém dormiu? Vou considerar que tá tudo certo. Tá, agora vamos tentar vocês colocarem a resposta desse exercício no chat, tá? Eu vou ler e aí eu dou um tempinho e vocês colocam a resposta lá. Não tem problema errar, tá? Eu só vou bater. Mentira. A gente tem que errar para aprender. Considere os átomos X, Y e Z. Geralmente quando eu diz isso, não quer dizer que existem esses átomos, tá? Com esses símbolos, é só para representar qualquer coisa. X é um metal alcalino. Então eu vou começar a ajudar vocês. Se X é um metal alcalino, ele é qualquer um daqui para baixo, né? Tem outros elementos aqui embaixo. Y apresenta um elemento do grupo 15, e Z é um halogênio. Halogênio, meu Deus, aonde está? No flúor. Então aqui está o X, em qualquer lugar aqui. Aqui está o Y e aqui está o Z. Considerando ainda que todos esses três pertencem ao mesmo período, sendo o segundo ou terceiro período, a partir dessas informações, julgue as afirmativas a seguir e some. Então eu vou ler a 1, vocês falam se está certa ou errada, tá? 1. O átomo X possui maior afinidade eletrônica que o átomo Z. Isso é verdadeiro ou falso? Então vamos lá. Eu vou dar uns 15 segundos para vocês pensarem sobre isso. O átomo X, que está aqui com metal alcalino, ele tem maior afinidade eletrônica que o Z, que está aqui nos halogênios? Será? Oh meu Deus. Vamos lá ver as respostas. Falso. A maioria foi falso. 3 falsos contra 2 verdadeiros. O que é a afinidade eletrônica? É a tendência de... é o quanto que ele gosta de receber elétrons. Minha cachorra está tentando arrombar a janela aqui. O quanto que ele gosta de receber elétrons. Então, para medir a afinidade eletrônica, a gente deixa todos esses elementos na forma gasosa e a gente dá um elétron para eles, na forma gasosa. Então, dá energia para eles, e dá um elétron. Os átomos que gostam mais de elétron, eles vão receber esse elétron e vão liberar energia. E quanto mais ele gostar de receber elétrons, mais energia ele libera. Ou seja, ele tem maior afinidade eletrônica, tá? E qual que vai gostar mais de receber elétrons? Aqueles que, primeiro, eles precisam ganhar elétrons para se estabilizar. Então, a família dos alcalinos, eles gostam de receber elétrons?
Não, porque sempre que você vê o lítio, o sódio, o potássio, eles estão tentando perder elétrons para se estabilizarem, para completar o octeto, porque eles costumam ter 9 elétrons na camada de valência, por exemplo. Então eles precisam perder um, porque aí eles ficam com 8. E os halogênios, eles têm muita afinidade por elétrons. Por quê? Eles têm 7 na camada de valência e eles precisam receber 1 para ficar com 8. E eles ficam muito estáveis. Então a gente vê que a afinidade eletrônica cresce da esquerda para a direita. Então aqui é falso. O Z ele tem maior afinidade do que o X. Como que eu vou saber para onde cresce? Quanto menor o raio, tá? Menor o raio, mais ele está puxando os elétrons dele. Então, mais ele vai gostar de ter um elétron a mais, porque aí dá uma afrouxadinha, tá? Então, lembrem-se, conforme o raio, os que têm raio pequeno gostam muito de elétron. Lembrando que o raio a gente não considera os gases nobres, a gente considera só até aqui, só até a família 17. Então os pequenininhos eles amam elétrons. Chega um elétron para eles, meu Deus, meu Deus! Todos eles puxam para eles. Então, quanto menor o raio, no mesmo período, maior afinidade eletrônica. Ok? Primeira falso. Dos 3 átomos, o átomo Z possui a maior energia de ionização. Verdadeiro ou falso? 15 segundos de novo, vamos lá. O Z aqui, ele tem maior energia de ionização que o Y e o X? Vamos ver. Foi um grande silêncio. Ok. Para onde cresce essa porcaria dessa energia de ionização? É a energia que você precisa para arrancar um elétron, tá? Então, para onde cresce mais a energia de você arrancar um elétron? Quanto menor o raio atômico, mais ele gosta de segurar os elétrons com ele. Se ele gosta muito de segurar os elétrons com ele, você vai precisar dar muita energia para ele te dar um elétron dele. Tá? Então por isso que é praticamente impossível, eu não sei se em alguma condição laboratorial seja possível ter o flúor positivo. Por quê? O flúor fala, esse elétron é meu e pronto, você quer seu elétron, arranja o seu, mas não é de mim que você vai conseguir. Então, Z tem sim a maior energia de ionização. A 2 é verdadeira, tá? Então a gente vê que a afinidade eletrônica e a energia de ionização, elas têm um crescimento parecido. Elas crescem mais para a direita e de baixo para cima, ou seja, o oposto do raio atômico. Dessa forma, se você decorou o raio atômico, você sabe fazer quase tudo. Os átomos X e Z formarão sólidos cristalinos iônicos. E essa a gente já puxa aqui. Os átomos Y e Z formam moléculas com ligações covalentes polares. Então vamos ver a 4. X, que é um metal alcalino, com Z, que é um halogênio, eles formam sólidos cristalinos iônicos? Sim, porque X é metal, Z é um ametal. Metal mais ametal, o metal perde elétrons, o ametal recebe elétrons. Eles se juntam e formam um composto iônico. Compostos iônicos geralmente estão na forma de sais ou sólidos cristalinos. Então, a 4 é verdadeira. Os átomos Y e Z formam moléculas com ligações covalentes polares. Então, ambos são ametais. Ametal com ametal formam ligação covalente. Como saber se ela é polar ou não? A gente supõe que eles vão se ligar sei lá,
liga um nitrogênio com um flúor, por exemplo. Então eles têm diferentes eletronegatividades. Como esses dois têm diferentes eletronegatividades, essa ligação covalente vai ser polar, sim. Por último, o íon X+ possui raio maior do que o íon Y3-. Então o X está aqui e o Y está aqui, família 15. Então o X, quando ele fica positivo, ele perde um elétron. Se ele perde um elétron, e é o único elétron que ele tem naquela camada, ele vai perder aquela camada. Então ele vai ficar bem menor. Fica bem menor. E o Y? O Y ele ganhou 3 elétrons. Então, quando você ganha elétrons, você vai expandindo a camada. Neutros, o X seria maior do que o Y, mas eles não estão neutros mais. O X perdeu um elétron, então ele perde uma camada. E além disso, o Y ele ganha 3 elétrons, então a camada dele expande muito. O Y ele fica muito maior do que o X. Aqui considerando como se o lítio fosse o X. O lítio, no estado normal, ele mede 1,34 angstroms, eu acho. Quando ele está positivo, ele perde uma camada. Então olha o tanto que ele diminui. Ele diminui muito, e isso é geral. Se você perde elétrons, você encolhe. Agora não tem a família do nitrogênio na tabela, mas vamos considerar a família seguinte, só para a gente ver o padrão. O oxigênio mede 0,73. Então, dá para ver que o oxigênio neutro, 0,73, ele é menor do que o lítio neutro, que é 1,34. Mas quando ele ganha 2 elétrons, ele cresce muito, ele dobra de tamanho. Então, o oxigênio com 2 elétrons ele fica maior do que o lítio neutro. Agora imagina, o lítio já está positivo e ele ainda ganha 3 elétrons, ele fica muito maior, tá? Então, o íon X+, ele possui raio menor que o Y3-, não o oposto. Certo? Questão 13. O raio atômico é uma propriedade periódica fundamental. A gente já viu, porque eu só falo disso. Pois tem implicações diretas sobre outras propriedades periódicas importantes, tais como energia de ionização e eletronegatividade. A figura a seguir ilustra a variação dos raios atômicos para os elementos representativos, ou seja, não são metais de transição, aqueles que estão lá no meio da tabela, tipo ferro, ouro, cobre. Então a gente só considera os representativos. Analisando a figura, assinale a incorreta. O elemento césio tem energia de ionização bem menor que o elemento flúor. A gente viu que a energia de ionização é a energia necessária para ele perder um elétron. O césio ele tem um raio enorme. Olha o tamanho do césio comparado ao flúor. O elétronzinho que está aqui na ponta, ele nem sabe mais de quem que é quem. Então, na hora que o césio perde esse elétron, ele não está nem aí. Ele tem, então, uma energia de ionização bem baixa. Tá? Por quê? Porque se você dá um pouquinho de energia para ele, ele já perdeu o elétron, não vai fazer falta. Ele tem vários outros na coleção. Agora, e o flúor? O coitadinho só tem os 9 elétrons, né? Porque ele tem 2 na primeira camada e 7 na segunda. Ele só tem 9, enquanto esse daqui, sei lá, ele deve ter uns 70, 80. Então, para o flúor é muito importante ele manter aqueles elétrons. Vai custar muito mais caro você comprar um elétron dele. Então, verdadeiro, o césio tem energia de ionização bem menor que o flúor, sim. Tá? O oxigênio é mais eletronegativo que o alumínio. Isso a gente não precisa saber propriedades periódicas, mas em geral a eletronegatividade cresce concentrando aqui, ó. Lembrem-se, o FON. Então, FON, cloro, bromo, pH, a eletronegatividade cresce de lá para cá. O alumínio nem tá na musiquinha, então ele já não é tão relevante assim a eletronegatividade. Então sim, o oxigênio é mais eletronegativo que o alumínio.
Lembrando que o Fon são os 3 mais eletronegativos. O flúor é o mais eletronegativo de todos, depois vem o oxigênio, depois vem o nitrogênio. Então não tem como nenhum outro elemento ser mais eletronegativo que eles. As energias de ionização diminuem nas colunas com o aumento dos raios atômicos. Então vamos pensar, deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa aqui. Não. A energia de ionização é aquela energia que você precisa dar para ele perder o elétron, tá? Quando você desce na coluna, você vai aumentando os períodos, então você aumenta o número de camadas. Se você aumenta o número de camadas, ele fica mais cheinho, então ele tem mais elétrons que o de cima. Tanto faz para ele vender um elétron, tá? É como se ele tivesse 3 rins e o de cima tivesse 2. Ele fala, vou vender um, porque eu não preciso dos 3. Não vendam rins. Então, conforme cresce para baixo, a energia de ionização diminui sim, tá? Vocês estão entendendo? Vocês estão com alguma dúvida? Alguma dúvida? Tá certo? Tudo certo? Tá. Tá ótimo, então. É porque essa parte é bastante decoreba. Então, por isso que eu falo, decora o que significa energia de ionização, o que significa eletronegatividade, e a única tendência que vocês têm que decorar é o raio atômico. O resto, tudo dá para fazer associação com o raio atômico. A eletronegatividade aumenta nos períodos com a diminuição dos raios atômicos. Então, o que ele está falando? A eletronegatividade ela aumenta quando a gente sai da esquerda e vem para a direita. A gente já viu aqui que sim, só por a gente ter decorado Fon. Por que isso? Porque ele tem um raio muito pequeno. Se ele tem um raio muito pequeno, ele quer muitos elétrons. Então ele quer muitos dele, mas ele também é fominha, então ele tem vontade de roubar o dos outros. Então, considerando sempre uma mesma linha, os menores eles querem mais elétrons, tanto os deles quanto dos outros, tá? São egoístas e invejosos. Então, eles querem todos os elétrons para eles. E a única que sobrou foi a E, que diz: os átomos de cloro perdem elétrons mais facilmente do que os de cálcio. Vocês já viram cloro positivo por aí? Já ouviram falar lá na hora de formar um sal orgânico, formar uma base, um Cl+, não, Cl-. E o cálcio a gente encontra como cálcio 2+. Então, só disso já dá pra gente saber que o cálcio perde elétrons mais facilmente do que o cloro. Isso por quê? Porque o cálcio ele é grandão e ele é pouco eletronegativo, tá? E ele tem baixa energia de ionização. Então, o grandão perde elétron com mais facilidade do que o menorzinho. E está incorreta. Já estamos na lista 4. É possível fazer previsões sobre a fórmula de uma substância formada quando diferentes elementos se ligam entre si. Tá? Então, elementos se ligam, a gente sabe disso. Se você fala quais são esses elementos, é bem mais fácil da gente saber como eles se ligam. Considere os elementos genéricos X, Y, Z e os elementos oxigênio e cloro em seus estados de oxidação normal. Ou seja, o oxigênio pode perder 2 elétrons e o cloro pode ganhar. O oxigênio pode ganhar 2 elétrons e o cloro pode ganhar 1 elétron. Esse é o estado de oxidação normal deles. Aos quais formam os compostos XCl4, XZ2 e IO. Com base nessas informações, qual é a fórmula correta para o composto formado entre Y e Z? Então a gente tem que descobrir qual que é o estado de oxidação de cada um deles. Então, se eles ganham elétrons, se eles perdem elétrons, etc. Vamos começar pelo cloro. Se você não lembra quantos elétrons o cloro tem na última camada, faça a distribuição. Eu lembro, são 7. Então ele precisa ganhar 1 elétron para completar o octeto.
Se ele forma XCl4, ele vai ter 4 cargas negativas. Cada Cl traz um menos. Então, 1 menos vezes 4 dá 4 negativo. Para um X se combinar com 4 Cl's, o X tem que ter 4 cargas positivas. Então, cada X é 4 mais, ok? Agora a gente já viu que o X é positivo, então vamos ver agora X com Z. O Z precisa de 2Z para 1X. Se o X é mais 4 e para dar 0, ou seja, para você ter um sal aqui neutro, tá vendo? São todos neutros. Se você tem mais 4 e você precisa de 2 vezes alguma coisa para somando dar 0, a gente conclui que o número do Z é menos 2. Então, Z menos 2. Ok? E o IO, ele é 1Y para 1 oxigênio. A gente sabe que o oxigênio é 2 menos. Então, o Y, quando vai estar com ele, vai ser 2 mais. Aqui a gente tem a fórmula mínima. Vamos dar uma lembrada nisso. Porque quando você combina 2 compostos para formar um sal, por exemplo, a gente lembrava da regra do escorregador. Então, seria Y2 menos, Y2 mais, O2 menos. Você faz o escorregador, fica Y2, O2. Só que você pode fazer a fórmula mínima. Então, 1Y interage com 1 oxigênio. Divide os dois por 2. Então, dá YO. A gente já viu, então, que o Z ele é 2 menos, um Z é 2 menos e um Y é 2 mais. Então, a gente combina e forma Y2Z2, que na fórmula mínima é YZ alternativa B. Parece bastante difícil esse exercício, mas a partir do momento que você já viu ele uma primeira vez, é tranquilíssimo. Assinale as proposições corretas. Os compostos formados a partir dos elementos oxigênio, cloro, sódio e cálcio devem apresentar fórmulas, ligações químicas predominantes e estados físicos em condições ambientes, respectivamente, A. Então a gente vai somando. Apesar de ser uma soma, isso daqui é bem mais rápido. CaCl2, iônica, sólido. Como que eu vou saber isso? Meu Deus. Ca, ele é um metal, tá? Metal. Cl, ele é um ametal. Metal com ametal, iônica. Se tá iônica, geralmente o ponto de fusão e ebulição são altos, porque a ligação iônica ela é a mais forte de todas as ligações intramoleculares, tá? Então essas ligações são muito fortes e é mais fácil de você achar ele na forma sólida, até porque as ligações intermoleculares entre um salzinho e o outro vão ser eletrostáticas. Então a parte positiva de um atrai a parte negativa do outro. Não são dipolos criados, eles são realmente íons, tá? Então a 1 tá certo. CaCl2 ele é iônico e ele é encontrado no estado sólido. NaCl iônico líquido. Na é o sódio e ele é um metal. Cl a metal. Metal a metal iônica, tá certo? Mas a gente não encontra ele no estado líquido. Iônico, ligações fortes, quase 100% das vezes você vai encontrar no estado sólido, nas condições naturais. Ai, mas e quando joga no mar? Aí ele não vai ser NaCl mais, ele vai estar dissociado, ele vai ser Na mais e Cl menos. O que a gente está falando é do NaCl, tá? Cl2, covalente, gás. Cl é um ametal. Ligação entre ametais é uma ligação covalente. Ligações covalentes, e aqui vão ser ligação covalente apolar. Por quê? Os cloros dos dois lados têm a mesma eletronegatividade, porque eles são o mesmo elemento.
então nenhum puxa mais que o outro. Ambos são da mesma força. E as interações entre moléculas de cloro vão ser moléculas de dipolo induzido, ou forças de London, ou forças de dispersão de London, tá? Ou ligações de Van der Waals, que são bem fracas. Então ele é gás. Na2O, covalente líquido. Na, metal. O, ametal. Metal com ametal iônica, não é covalente. E também não é líquido, é sólido. O2, iônica, gás. O2 é ametal com ametal, uma ligação covalente apolar. Então, aqui está falando, ó, O2 não é iônica, tá? Ela é covalente e forma um gás, sim. Então, a 1 e a 4 estão certas, somatória 5. UFLA, Universidade Federal de Lavras. O composto AB4 é formado em certas condições de reação. Sabendo que o elemento A tem número atômico 14, qual das alternativas apresenta o número atômico de B? E aqui está falando, o composto AB4 possui apenas ligações covalentes simples. Então, qual que é o número atômico do B? O A ele tem número atômico 14. E então a gente vai fazendo a distribuição, tá? A gente faz a distribuição e descobre o número de elétrons que ele tem na última camada. A última camada dele, eu não fiz o cálculo, mas vai dar que ele tem 4 elétrons. Então seria a mesma coisa que o carbono. Ele precisa de ganhar mais 4 elétrons vindo de outros elementos. Ele se liga com o B4. O que isso significa? Que cada B vai ter carga 1 menos, ok? Cada B tem que ter carga 1 menos para o 4 do A ser neutralizado. Por quê? O que vem primeiro geralmente é o cátion e o B seria o ânion. O B tem carga negativa. Então a gente sabe que o B é B1-. Ele precisa receber um elétron para completar o octeto. O que isso significa? Se ele precisa receber só um elétron para ter 8, ele tem 7 na camada de valência. Então, é só a gente fazendo a distribuição de elétrons de cada um e descobrir qual que tem 7 elétrons na camada de valência. A gente vê que quando é 7, o número atômico, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Se ele tem 38 de número atômico, ele vai ter 2 elétrons na camada de valência, tá? Camada de valência é a camada mais externa, que no caso é a 5 e só tem 5s2, não tem 5p nada. Então, ele tem 2 elétrons na camada de valência. E o B9, ele tem 2 mais 5 elétrons na camada mais externa. Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência. É a alternativa C, então. Então, o que a gente viu? Que o A com o B forma 4 ligações covalentes simples, tá? Com um elemento que precisa mais ganhar elétrons do que o outro para se estabilizar, que são ligações covalentes, não é uma transferência. A gente viu que o A ele é um ametal com 4 elétrons na camada de valência e ele se liga em 4 Bs com uma ligação covalente em cada um. Então a carga do B seria menos 1. Para ele ter carga menos 1, ele tem que ter 7 elétrons na camada de valência. E aí é só achar qual deles tem 7 elétrons na camada de valência. Ok? Espero que esteja tudo certo. Assinale a alternativa em que ambos os compostos apresentam ligações covalentes múltiplas. Se eu digo múltipla, tanto faz se dupla ou tripla, tá? A gente tem os números atômicos de cada um para fazer a distribuição caso seja necessário. Eu acho que nessa lista a gente já tinha uma visão melhor, então eu não fiz a distribuição. Já acho que seria um pouco mais desnecessário.
H2O. Então a gente sabe que o hidrogênio ele só faz uma ligação covalente simples. Então todo composto que tem hidrogênio, só hidrogênio e outro elemento, não tem como ele fazer ligação dupla ou tripla. Então a água só faz ligação simples e o peróxido de hidrogênio também faz só ligações simples, assim como o ácido clorídrico e a amônia, tá? Então, ó, já dá para descartar todas essas três alternativas. O2, ele tem 6 elétrons na camada de valência cada oxigênio, então ele precisa fazer duas ligações covalentes simples, ou seja, uma dupla, para ele se estabilizar. Então, o O2, assim como o Cl2, eles têm ligações duplas, ok? Só que está falando alternativa que só tenha compostos com ligações múltiplas. E a gente já viu que os parceiros deles não. CO2. Carbono faz 4 ligações. Oxigênio, cada um faz 2. Então, o carbono fica no meio, faz 2 ligações com o oxigênio da direita, 2 ligações com o oxigênio da esquerda. Então, ele tem 2 ligações duplas, tem ligações múltiplas. E o N2? O N, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Só distribuir aqui. 2 na primeira camada, o que sobra são 5. Então ele precisa fazer 3 ligações covalentes para se estabilizar, ou fazer uma ligação tripla. Então N2 é formado por ligação tripla entre nitrogênios. Então aqui tem ligação dupla. O cloro, eu acho que eu falei errado, ele tem uma ligação simples, tá? Porque ele tem 7 elétrons na camada de valência, cada cloro você vai precisar se ligar com um cloro. Então, O2 tem ligação dupla, Cl, eu tinha falado errado, ele só tem ligação simples, e o N2 tem tripla. Então aqui tem 2 duplas e aqui tem uma tripla. A alternativa correta é a D. E o AlCl3. O alumínio pode fazer 3 ligações, mas o Cl ele só pode fazer uma, certo? Então são todas simples, e KCl também. Além disso, além da gente pensar em quais tipos de ligações cada um pode fazer, o exercício diz ligações covalentes múltiplas. Então, HCl é covalente? Não. Na verdade, mas com um alto poder, já chega a ter um poder iônico alto, tá? Já chega a ter um pouco alto. Ainda é covalente, mas já está quase lá no iônico. A gente tinha visto aquela tabelinha, que eles não são 100% iônico ou 100% covalentes. Às vezes a ligação pode ser covalente com um grande índice iônico, perto de 50%, tá? E aqui, AlCl3, metal com a metal, ligação iônica. KCl, metal com a metal, ligação iônica. Essa também já dava para descartar. Então, a alternativa certa, D. Aqui são as estruturas de cada uma e a gente já vê a geometria. Oxigênio, formando 2 ligações aqui para formar a água. É uma ligação angular. Por que é angular? Porque o oxigênio tem 2 pares de elétrons livres e eles também formam densidade eletrônica. Eles empurram os hidrogênios para baixo. Só que quando o oxigênio está ligado com outro oxigênio, tá vendo? Ó? As ligações não tem como empurrar, porque a dupla está aqui no meio. Se a dupla está aqui no meio, não tem para onde empurrar. Então fica numa geometria linear, né? Até porque só tem 2 átomos. Sempre que tiver 2 átomos vai ser linear. Não tem como você mudar isso. Ou seja, HCl, Cl2 e N3 vão ser lineares, porque só tem 2 átomos fazendo ligação. CO2, 2 duplas, também é linear. As nuvens eletrônicas estão aqui no cantinho, tá? Não consegue criar repulsão no meio. Peróxido de hidrogênio, tá? Aqui está a geometria dele, é bastante diferente se a gente visualiza.
A amônia, ela é piramidal. Por quê? Porque a amônia tem um par de elétrons livres não envolvidos na ligação. Então esse par também tem densidade e empurra todos os hidrogênios para baixo. Complementando, preto para frente, branco para trás do plano, linha no plano. Então forma como se fosse um tripé. Forma um tripé, o nitrogênio é minha mão muito bonita e o par de elétrons livres está aqui em cima. Alumínio, ele forma uma ligação trigonal planar. Então todos os CLs eles estão no mesmo plano. Então 120 graus um do outro, mas se você girar o AlCl3, ele fica reto. Ok? Só para complementar. Sejam dadas as seguintes moléculas: água, hidreto de berílio, cloreto de boro e CCl4, tetracloreto de carbono. As configurações espaciais dessas moléculas são respectivamente: a água, a gente já viu, essa vocês respondem no chat agora, por favor. Então eu vou dar 45 segundos, 1 minuto, vocês analisam essas moléculas e falam qual é a resposta certa. Por favor, respondam. Vinte e 25 segundos. Mais 10 segundos, não sabe, chuta aí, vai. Então vamos lá ver as respostas. Talvez A, B, qual será? Oh meu Deus. Aqui, de qualquer jeito, analisando a água, a gente já sabe que nem a D nem a E estão certas, porque a água é angular. Então a gente já parte do princípio água angular, ok? Então sobra A, B e C. As meninas podem estar certas. Hidreto de berílio. O berílio era um ametal que ele podia fazer duas ligações. Sim, ele pode fazer duas ligações. Só com 4 elétrons na camada de valência dele, ele se estabiliza. Ele não precisa de completar o octeto, tá? Então, ele tá o berílio no meio, ele liga com um hidrogênio de um lado, um hidrogênio do outro. E ele forma linear. Então, a gente descarta a B agora. Ou é a A, ou é a C. Aqui dá pra gente saber que o CCl4 é tetraédrico, porque tá tudo aqui falando que é tetraédrico, tá? Mas ficam 3 cloretos embaixo e 1 em cima. Lembrando a amônia, só que a amônia é piramidal porque o grupo de cima é um par de elétrons livres. Se tem um outro átomo em cima, deixa de ser piramidal e passa a ser tetraédrica. E agora vamos ver o BCl3. O BCl3 tem o mesmo comportamento do AlCl3, então é trigonal, tá? Que é o que a gente vê aqui. Então é a A que está correta. A Fernanda, se eu não me engano, acertou. Água angular, BCl3 trigonal planar, tá? Ou trigonal. BeH2 é linear. CCl4 tem as duas representações. Você pode representar assim ou da forma tridimensional. Forma tridimensional, esses dois cloros no plano,
preto para frente, branco para trás, tá? Essa foi uma questão que eu lembro que vocês tiveram bastante dificuldade, os que responderam a lista. A figura mostra modelos de algumas moléculas com ligações covalentes entre seus átomos. Analise a polaridade das moléculas, sabendo que tal propriedade depende da diferença de eletronegatividade entre os átomos e a forma geométrica das moléculas. Lembrando que eletronegatividade é a capacidade de um átomo em atrair os elétrons do outro em uma ligação covalente. Então ele puxa mais daquela ligação covalente. O vermelho tem uma eletronegatividade e o branco tem outra eletronegatividade. Vamos fingir que o vermelho tem eletronegatividade de 3 e o branco ele vai sempre ter eletronegatividade de 2,5, um número trivial. Quais são polares? Aqui tem 4. Esse elemento podia fazer 4 ligações e ele fez 4 ligações. Por quê? A geometria dele é tetraédrica. Se ele podia fazer 4 ligações e fez as 4, ele vai ter 4 nuvens eletrônicas, cada uma de uma ligação, com 4 ligantes iguais. 4 menos 4 dá 0. Ele é apolar. Então as ligações são ligações polares, ligações covalentes polares, mas a molécula é apolar. Ela tem um momento de polo resultante igual a 0. Vamos ver a B. A B é mais fácil da gente visualizar. Então, uma seta está vindo para o meio e a outra seta também está vindo para o meio. Então, vamos supor que eu estou puxando uma corda no cabo de guerra com força 2,5 e do outro lado está puxando com 2,5. É como se as nossas forças se anulassem na soma vetorial. Ou se eu estou empurrando com 2,5 e alguém está me empurrando com 2,5. As forças também se anulam. Então essa também é apolar. A C, a gente manda uma seta nessa diagonal e outra seta na outra diagonal. Elas estão em diagonais diferentes. Então elas têm um momento vetorial resultante no meio. Então ela tem um polo sim. A C é polar. E a D, ela só tem 2 átomos ligados. Se só tem 2 átomos e um é mais eletronegativo que o outro, ela sempre vai ser polar. Então só de analisar D, você já exclui o resto. Tá? E a certa alternativa E, C e D. Para visualizar melhor. A gente olhando aqui o tetracloreto de carbono. Essa seta puxa para cima com a mesma força que essa seta puxaria para baixo, olhando nessa visão bidimensional. Então essa seta cancela essa. E a seta para a esquerda cancela a seta para a direita. Então todas as setas se cancelam, formando uma molécula apolar. CO2, considerando outra molécula, por exemplo. Eu estou colocando moléculas representativas para aquelas dos desenhos. Puxa com uma força para a direita, puxa com exatamente a mesma força para a esquerda. Uma seta anula a outra. Sulfeto de hidrogênio, que é o que dá o cheirinho do pum. Ou o cheiro de decomposição em geral, aquele cheiro de ovo podre. Eles têm as setinhas na diagonal. E elas se somam. Então, se você soma a esquerda com a direita e as duas indo para o mesmo lugar, elas vão se orientando e ficam retas. Vocês já devem ter visto isso na física. E o HCl. Ok? Lista 5B, que é a última das listas. O cabelo humano, essa é uma questão bem legal, é composto principalmente da queratina. Queratina é uma proteína, cuja estrutura proteica varia em função das interações entre os resíduos de aminoácidos terminais. Proteínas são compostas de aminoácidos. Igual eu tinha falado na última aula, que a gente considera a parede uma proteína e cada tijolinho um aminoácido. A gente pode ter 20 tijolinhos diferentes,
certo? A gente tem 20 aminoácidos diferentes compondo as proteínas. E dependendo da sequência que você põe esses tijolinhos, vamos supor que cada tijolo tem uma cor. Você pode montar milhões e milhões de combinações de paredes diferentes por causa das cores, ok? E a sequência desses aminoácidos, elas podem conferir diferentes formas ao cabelo. Então a sequência de proteínas que a gente tem muda. A pessoa que tem o cabelo liso, a pessoa que tem o cabelo ondulado, a pessoa que tem o cabelo cacheado, a pessoa que tem o cabelo um pouco mais crespo. Tá? E as estruturas relacionadas adiante ilustram algumas dessas interações específicas entre pares de resíduos de aminoácidos de queratina. Então, isso daqui é uma queratina representada, e aqui a gente tem um aminoácido, aqui a gente tem outro, e aqui a gente tem outro. O que a gente vê aqui? O cantinho desse aminoácido tem N3+, então ele tem uma carga positiva, e esse tem O-. Se um tem carga positiva e o outro tem carga negativa, positivo com negativo, interação eletrostática. Mesma coisa que ligação iônica, certo? Então a gente já sabe que é A, B ou C a correta. Analisando aqui essa de baixo, a interação entre as ligações 5 e 6. Tem oxigênio dos dois lados e tem hidrogênio. Ambos têm FON. Se ambos têm FON, ou seja, um flúor, um oxigênio ou um nitrogênio e um hidrogênio, elas podem fazer ligações de hidrogênio. Aqui, se os dois estivessem neutros, então se fosse NH2 e aqui OH, eles também poderiam fazer interação de hidrogênio. Mas como eles estão carregados, eles têm a tendência em fazer ligação iônica. Por quê? A ligação iônica ela é mais forte do que a ligação de hidrogênio, ou ponte de hidrogênio. E aqui, entre a 3 e a 4, a ligação entre dois enxofres, né, de duas cisteínas. Esses dois enxofres eles fazem uma ligação covalente. Tá? Eles realizam ligações covalentes entre si. Então, ligação iônica, ligação covalente e ligação de hidrogênio. Alternativa certa, A. E o que isso implica? As ligações covalentes, elas podem ser... Minha cachorra está quase quebrando o vidro aqui. E ela é uma Rottweiler. O cabelo, ele pode... Se ele tem muita cisteína, ele vai ter muito enxofre livre aqui. E a hora que o cabelo vai sendo feito, ele vai dobrando e as cisteínas vão fazendo interações, essas pontes de sulfeto, que são conhecidas essas pontes de enxofre. Quanto mais dessas pontes ele tem, mais cacheado ele é, tá? Então, quanto mais interações entre um fio de cabelo com ele mesmo, mais contorcido ele vai ficando. E aí, quando as pessoas passam formol no cabelo, ou alguns outros agentes redutores, o formol ele quebra essa interação aqui de enxofre. Ele quebra as interações covalentes. E aí, se ele quebra essas interações de enxofre, o cabelo fica liso, porque uma parte do cabelo, uma parte do fio para de interagir com a outra parte. Só que, como essas ligações são mais estáveis do que ficar sem fazer ligações, o cabelo, depois de um tempo, volta a fazer essas interações e volta a ser mais cacheado. Da mesma forma, o calor. Quando você passa chapinha, você pode até não quebrar essas ligações, mas você vai soltando outras ligações, tá? Então, mexendo nessas interações em geral, com calor ou agentes redutores, que você alisa o cabelo. Aqui são interações de hidrogênio, que eu tinha explicado. Então, se tem FON e hidrogênio, o par de elétrons livres de um elemento do FON é atraído pelo hidrogênio de outra molécula.
Então pode acontecer entre moléculas iguais, como entre água, ou entre água e amônia. Tá vendo? O par de elétrons que estaria aqui no topo da molécula de amônia é atraído pelo hidrogênio. A acetona, que seria a propanona. Também tem os pares de elétrons livres, lembra que o oxigênio tem 2 pares de elétrons livres aqui em cima? Eles também podem fazer ligações de hidrogênio. E o etanol. Etanol é um álcool, ele termina com OH. Então ele também pode fazer interações de hidrogênio entre etanol com etanol ou etanol com água. Ok? Essa, se eu não me engano, é a última questão. A tabela apresenta algumas propriedades medidas sob condições experimentais adequadas dos compostos X, Y e Z. A partir dos resultados da tabela, classificá-los como sólidos. Então, todos eles são sólidos. Eles são sólidos covalentes, moleculares, iônicos, metálicos, como que a gente sabe? Vendo o grau de dureza e só o ponto de fusão, essa questão pode levar vocês ao erro, tá? Ela é muito difícil de você entender se você olha pela dureza e pelo ponto de fusão. Então, sempre, para facilitar muito, olha pela condutividade elétrica. Na grande parte, sei lá, 99,9% dos compostos covalentes, polares ou apolares, eles não conduzem eletricidade. Então, tipo assim, 99,9% deles não conduzem eletricidade. Os iônicos, eles não conduzem eletricidade no estado sólido, mas se vocês colocam eles em água, eles formam íons. Então, se você põe o sal, o cloreto de sódio na água, ele forma Na+ e Cl-. E aí, como tem carga na água, ele pode conduzir corrente elétrica. Então, a água, se a água estiver completamente pura, ela não conduz eletricidade. Mas a água do mar, ela tem muito sal. Então, quando cai um raio no mar, ele espalha e mata todos os peixes da região, porque tem muito sal dissolvido. Agora, se a água fosse pura, ao cair um raio nela, morreria, tipo, sei lá, se atingir algum peixe, porque a eletricidade não seria passada para os lados, tá? Por quê? Porque a água é covalente, ligação covalente polar. E aí não conduz eletricidade. E metal. Metal, a gente viu que eles tinham aquelas nuvens eletrônicas, naquele mar de elétrons, e é muito fácil deles conduzirem eletricidade. Então, metal sólido e líquido conduz eletricidade. Partindo desse princípio. X e Y não conduzem eletricidade nem na fase sólida nem na líquida. Então, ambos são covalentes. E Z, ele conduz só na líquida, não na sólida. Então, ele é iônico. Então, a gente sabe que esse é iônico. Sobra a alternativa B, C e D. Esse exercício traz uma definição confusa de ligação covalente e de ligação molecular. Além disso, um adendo, todas as questões que tem metálico a gente já pode eliminar, tá? Porque a gente sabe que não dá para ele ser metálico, porque senão ele conduziria muito bem a eletricidade. O que essa questão considera como sólido covalente? Aquele que é formado por ligações covalentes polares, como a água, por exemplo. A água na forma de gelo, né? E os sólidos moleculares seriam aqueles que só formam ligações apolares, tá? Então a molécula é apolar e a interação entre a molécula com a molécula do lado é por interação de polo induzido, ok? Então ligação de polo induzido ele chama de molecular e de polo ele chama de covalente, ok? E aí isso a gente já não dá para diferenciar aqui. A gente sabe que ambos são covalentes. Um deles é polar e o outro apolar. Como que a gente vê isso? A gente pode ver pelo ponto de fusão. O composto que tem ponto de fusão mais alto vai formar interações intermoleculares muito mais fortes.
Então, quais são as interações intermoleculares mais fortes? A dipolo-dipolo ou a de hidrogênio. Então, o composto Y, ele é uma molécula polar, para ele conseguir fazer interações dipolo e dipolo. Dessa forma, esse daqui que tem ponto de fusão bem baixo, ou seja, com 115 graus você derrete ele, e esse daqui precisa de 1600 graus para derreter, o que acontece? Esse é molecular, esse é covalente e esse último é iônico. Essa é a última questão. Uma questão bastante interessante, a questão de vivência. Estudos recentes têm indicado que o uso inapropriado de lubrificantes ordinários, normalmente encontrados em farmácias e drogarias, tais como loções oleosas e cremes que contêm vaselina, óleo mineral ou outros derivados de petróleo, acarretam danificações nos preservativos masculinos, os quais são feitos de látex. Ou seja, essa estrutura aqui e essa ondinha, nesse caso, significa que se repete. Então, isso daqui repetido milhares de vezes, cujo momento dipolar é aproximadamente igual a zero. Ou seja, essa molécula é apolar. E a unidade monomérica é essa. Tais danos geralmente fazem micro-rupturas nas camisinhas, imperceptíveis a olho nu, que permitem o fluxo de esperma, acarretando gravidez ou transmissão das infecções sexualmente transmissíveis, como o HIV. Então, por mais que o homem esteja usando camisinha, se ele usa um preservativo de qualidade duvidosa, de composição duvidosa, essa camisinha pode ter micro rachaduras, que a gente não consegue enxergar, mas que são de tamanho suficiente para o vírus da HIV entrar, sair e esperma sair e a mulher engravidar. Assinale a alternativa correta. Substâncias apolares seriam mais adequadas como lubrificantes dos preservativos. A substância apolar vai ser melhor para evitar dano na camisinha? Não. Por quê? Como a gente viu, semelhante dissolve semelhante. Então, polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. Se você usa um lubrificante apolar, como a vaselina, ou óleo mineral, ou derivados do petróleo, junto com a estrutura apolar da camisinha, apolar com apolar, dissolve algumas partes, por isso que cria as rupturas. Não quer dizer que a camisinha vai derreter de uma vez, mas vai causando rachaduras nela. Então não pode ser uma substância apolar como lubrificante. Óleos lubrificantes bastante solúveis em tetracloreto de carbono geralmente não interagem com o látex. A gente precisa saber se o tetracloreto de carbono é polar ou apolar. Carbono faz 4 ligações e ele está se ligando com 4 cloretos. 4 nuvens eletrônicas interagindo com 4 elementos iguais. 4 menos 4 igual a 0. Então o tetracloreto de carbono ele é apolar. Então, ele interage com o látex, sim. Não pode ter lubrificantes solúveis em tetracloreto de carbono, ok? Os óleos que provocam danificações nos preservativos são geralmente de natureza bastante polar. Não, eles são de natureza bastante apolar, por isso que eles criam os danos. Substâncias cujas forças intermoleculares se assemelham às presentes no látex seriam mais adequadas como lubrificantes de preservativos. Se as forças intermoleculares são semelhantes às do látex, quer dizer que ele tem a mesma polaridade, então é apolar de novo. Então não é o mais adequado. O que sobra? Aí. Substâncias com elevados valores de momento dipolo, ou seja, momento dipolo diferente de zero, que significa que elas são polares, seriam mais adequadas como lubrificantes dos preservativos. Sim. Então, tem que tomar cuidado também. Não é só o fato de você estar usando camisinha que te deixa protegido, mas também das outras formas de interação. Considere os elementos
o cálcio e o enxofre e assinale a única alternativa correta, tá? Então a gente sabe que o cálcio é um metal e o enxofre é um ametal. Metal com ametal forma um composto iônico. O composto resultante terá altos pontos de fusão e ebulição? Sim, porque a ligação iônica ela é a atração da carga negativa com a carga positiva. Das ligações intramoleculares, ela é a mais forte de todas. Então, dá um alto ponto de fusão para ele. Aqui eu tinha feito mostrando a distribuição eletrônica para a gente saber que forma CAS e a diferença das forças. Então, forças intermoleculares são sempre mais fracas do que as interatômicas, ou seja, entre moléculas vizinhas vão ser mais fracas do que as ligações dentro de uma molécula, tipo o hidrogênio interagindo com a água na estrutura do H2O, ok? E a ligação mais forte intermolecular é a de hidrogênio. Ela é um pouquinho mais forte que a de dipolo permanente. E aqui a gente vê as ligações iônicas, mas como os compostos são iônicos, eles vão fazer uma ligação eletrostática, então eles vão ter altos pontos de fusão e ebulição. Haverá formação de dois pares eletrônicos que serão compartilhados, garantindo a estabilidade de ambos. Eles não vão ser compartilhados, é uma ligação iônica. Um doa, o outro recebe. Errada B. C. Haverá transferência de elétrons do S para o Ca. Não tem transferência. Sim, tem transferência de elétrons, mas não é do S para o Ca. O S, que é o enxofre, ele tem tendência a ganhar elétrons, não perder. Então é o contrário. O cálcio transfere elétrons para o enxofre. Essa é quase uma pegadinha. O composto resultante apresenta brilho e maleabilidade. Quem apresenta brilho e maleabilidade? Os metais. Então só compostos de liga metálica apresentam brilho e maleabilidade. Se você pegasse uma barrinha de cálcio puro, essa barrinha teria brilho e maleabilidade. Mas o composto formado, que seria o sulfeto de cálcio, ele não tem brilho e maleabilidade, porque ele é um composto iônico. Então ele seria duro, quebradiço e não necessariamente brilhoso. O composto resultante será um gás com odor característico dos processos de putrefação. Não. Essa é meio conhecimento de vida até, de discussões aleatórias, mas era o H2S, que eu mostrei agora há pouco, que tem cheiro de podre. E durante as aulas, mais pra frente, eu vou mostrar que as aminas costumam ter cheiro de podre, tá? Então, não, seriam ou aminas ou H2S.